Orem assim, diga assim comigo: Senhor Deus, Tu tens a liberdade para falar comigo, em nome de Jesus. Amém? Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, diz assim: E chamou Moisés a todo o Israel, e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo, e aos ouvidos, e aprendê-lo-eis, e guardá-lo-eis, para os cumprir. Então, vamos ver aqui umas coisinhas. E está descartado, aqui nessa passagem, a questão só de ouvir, aplaudir, achar bonito, admirar. O Moisés, por Deus, está dizendo: o que vocês vão ouvir não é para admirar apenas, mas sim para cumprirem. Pois diz a palavra, Tiago 1:22, sejam, pois, cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Falando com vocês aqui na igreja, e com muita gente que me assiste pelo IGD, pela RIT e também pela internet, nós temos milhares de pessoas que gostam de assistir o show da fé. Estão de parabéns, são privilegiadas. Mas existem pessoas que assistem o show da fé porque gostam de ouvir a mensagem, gostam de assistir, simplesmente assistir. Mas muitas das pessoas até que assistem não se convertem, e não é por falta da palavra. Não mudam. Somente ouvem. Muitos até a palavra, a mensagem chamada dedo na ferida. A palavra vai direto naquela pessoa, fala com ela, o dedo na ferida, mas ela não se toca. Ela não muda, não se converte. De jeito nenhum. Então o Moisés aqui está dizendo: ouçam o que eu vou falar, que eu trago da parte de Deus, mas vocês ouçam, guardem para cumprirem, para praticarem. Que só ouvir não vai adiantar, isso aí muita gente já faz. E uma outra coisa eu disse aqui no outro culto, o seguinte: a palavra aqui está dizendo que ela não é simplesmente para o ontem. Existem passagens bíblicas que no tempo do verbo diz assim: assim disse ou disseram, falou o Senhor Deus, disse Jesus. Mas você vai encontrar passagem bíblica diretamente a nós no nosso tempo. Não que a Bíblia não esteja para nós no nosso tempo, mas ela vai encontrar, você vai encontrar direto. Diz o Senhor. Ele está falando agora para você. Aqui o Moisés está dizendo: e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, e ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis, e para os cumprir. O que eu vou lhe falar é para agora. Quem leu ontem
ouviu Deus falar com ele naquele tempo. Você lê agora, Deus falando com você agora. Quem vai ler amanhã, Deus vai falar com ele naquele tempo. E o que é que Deus, ele vai falar aí, pastor? Primeiro eu quero que você guarde isso. Que Deus está falando diretamente com você. Ok? Ok, igreja? Eu disse aqui no outro culto, que eu já comentei isso aqui na igreja, e falei com a minha esposa uma coisa hoje. Eu disse para ela: Ana Paula, eu tenho um temor muito grande. Esse é o primeiro temor que eu tenho. Temor de diretamente a pessoa de Deus. Não o temor do Jó, não. Eu disse, o temor que eu tenho é de que quando Deus estiver se dirigindo a mim, estiver falando comigo, e eu não entender que é Deus. Primeiro, não entender a fala. Eu não estou entendendo. Isso já é um grande problema. Eu não estou entendendo a fala. Não estou entendendo o recado. E segundo, 1.1, segundo, não entender que é Deus. Não vejo Deus aí, mas é Ele. Aquilo que está sendo ministrado, ou que me está acontecendo, é Deus. Mas eu não consigo ver, não entendo. E não consigo entender que é Deus isso aí, que isso aí é Deus. E eu disse aqui também, que um outro temor que eu tenho, é de não estar bem com Deus. Esse aqui eu passei para os pastores. No outro culto eu não falei. Mas isso vai trazer um temor para vocês também. É de não estar bem com Deus na hora de. Deu para ouvir bem? Não estar bem com Deus na hora de. Na hora em que o diabo estiver aprontando, fazendo as suas gracinhas, eu não estar bem com Deus. Vejam só, por favor. Eu disse para os pastores, eu vi pastor engolir seco, porque tem que engolir mesmo. Você tem um filho. Você tem um filho. E o seu filho começa a passar mal. Vou falar do filho porque mexe mais. Começa a passar mal. Tão mal, ele é criança, e ele não sabe se defender, não sabe lidar com a coisa. E fica todo mole, vai ficando roxo, meio amarelado. E você diz: Felipe, Carlinhos, vem comer. E o menino não responde nada. Está lá. Está gemendo. Nem consegue falar. E tremendo. E queria pedir socorro. Mas a cada segundo, piora. Coisa demoníaca. Você vai ver o Felipe e o Carlinhos, ou a Maria, sua esposa, ou José, seu marido, ou a Fernanda, sua mãe, seu Antônio, seu pai. Você tem um apego muito grande, um amor muito grande. Você vai vê-lo e ele está daquele jeito. A cada segundo, ele piora, porque o negócio é para a morte. A morte já está pondo a mão. O negócio está ficando feio. Você é uma pessoa de Deus. Você olha aquilo e você diz: não, está amarrado em nome de Jesus. Eu vou repreender esse mal.
mas você sabe que você não está bem com Deus. Você só tem a fachada de crente. Você só tem uma pintura de crente. Mas você não é aquele crente. Você pega e diz: eu vou repreender. Mas você não tem condição de repreender. Você sabe até que está no pecado. Você diz: eu não posso. Já que você não pode, se você não pode porque está mal com Deus, e você sabe que está mal com Deus, está errado, está no pecado, o que é que você deve fazer agora, mais do que depressa? Hã? Alguém está falando, eu não estou conseguindo entender. Se consertar, correto. Você tem que, mais do que depressa, se consertar com Deus, pedir perdão dos seus pecados, correto? Correto, igreja? Você está errado, não está errado? Não está em pecado? Você está mal com Deus. Mas reparem que o negócio é diabólico, é uma ação demoníaca, e isto aí veio para atrapalhar alguma coisa na sua vida. E a cada minuto, milésimo de centésimo de segundo de minuto, a pessoa mais geme, mais treme, e mais amarela, mais roxa, mais pintada vai ficando, e parece que a morte, além de ter colocado as garras, a mão já está entrando. E você começa a se arrepender. E você diz: meu Deus e meu Pai, ó Deus, eu me coloco na tua presença. Não está orando para a pessoa, você sabe que não pode. Meu Deus, então eu me coloco diante de ti. Vamos dar uma vírgula aí. Vocês lembram de uma passagem bíblica sobre as prudentes e as loucas? Lembram delas? As prudentes tinham azeite na lamparina e azeite de reserva. As loucas só tinham azeite na lamparina. No usar, o azeite foi acabando. O noivo não veio. Dormiram, tosquenejaram, deu aquela piscada. Quando foi anunciado que o noivo estava chegando, a lamparina estava sem azeite. É o crente sem o Espírito de Deus, sem a unção, sem poder. Lembram dessa passagem? As loucas insensatas vão na venda buscar do azeite. Vão na igreja fazer campanhas e corrente e participar de domingo e etc. Jejuar, ler a Bíblia, se consagrar, fazer tudo que o crente tem que fazer. Ok? Entenderam? Voltemos para aquela vírgula. Ó Deus, eu estou na tua presença. Esse que está entrando na presença de Deus, quem é ele? Acabei de falar. Quem ele é? O louco, o insensato. Ele não está bem com Deus. O filho, um parente, está gemendo, o demônio já está com as garras ali. Enquanto ele vai pedir perdão a Deus, o filho já morreu. Ele não está pedindo perdão para o filho. Ele está querendo se consertar para resolver alguma coisa. E enquanto ele quer ou está para se consertar, a morte já tomou o seu filho. Quando as loucas vêm com azeite, o noivo já veio e foi embora. Não brinca não, igreja. Se você tem temor no coração,
tem muita gente que um dia vai correr atrás do azeite. O negócio é sério, hein? Um dia ela ainda há de correr, mas no dia que ela correr, o noivo já veio. No dia em que ela falar, eu vou me arrepender, ela já perdeu, ele já perdeu a mulher, já perdeu o marido, já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu todo mundo. Então vamos lá, vamos recapitular aqui essa partezinha. Então um dos temores que eu tenho, né, que é um respeito grande à pessoa de Deus, é se o Senhor Deus, ministrar, lançar uma bênção, falar comigo, e eu não entender que aquilo é de Deus, eu vou perder minha bênção. Eu não entendi. E quando Deus se manifestar, eu não entender que é Deus. Então eu perdi a visitação de Deus. Eu perdi. Então cuidado com isso. E o outro temor é de que eu não esteja bem com Deus no dia em que a minha casa, a minha família ou a minha igreja precisar de mim. No dia, guarda essa mensagem, ou melhor, esse início de mensagem, e guarda esse culto para você de todo o coração com 7.000 cadeados. No dia em que você mesmo precisar de você, no dia que você mesmo precisar de si mesmo, você quiser orar, precisar de pedir, precisar de repreender o mal, e você não ter comunhão com Deus. Por favor, guarda esse início de mensagem. Então está dizendo, hoje, ele está falando hoje. 2, o Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe, não com os nossos pais. Fez o Senhor este concerto, se não conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então o Senhor está falando com a gente que está aqui hoje, e quem está me assistindo em qualquer lugar. Ok? Tem uma bênção grande aí. Existem pessoas, irmãos, que não tiveram a graça que nós temos. Você tem que agradecer muito a Deus pelo que Deus tem feito com você. Deus tem te dado, Deus tem sido bondoso com a gente. Nós temos pessoas, você conhece pessoas que ela diz para você, eu nunca ouvi Deus falar comigo, eu nunca senti, eu nunca tal coisa de Deus. Mas vocês aqui já sentiram Deus, já ouviram a voz de Deus diretamente, o entendimento da palavra, a mensagem que vai de uma maneira fortíssima ao seu coração. Você diz, puxa, isso é verdade, pessoas de ontem, Deus não falava com eles assim, já comigo Deus fala boca a boca, direto, a boca de Deus falando comigo, a sua palavra. Olha que coisa forte. 4, cara a cara, o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Deus fala com a gente o quê? Cara a cara. Direto. Para você não falar alguma coisa amanhã. Cara a cara, Deus fala com a gente. Eu falei para a igreja que hoje, se ela queria que eu apresentasse para ela o diabo. A igreja disse, não quero não. Eu falei, não querem que eu apresente o diabo para vocês? Não quero. Eu falei, nem para saber quem é ele assim para você vencer, porque você tem que conhecer o seu oponente. Você tem que saber o que ele faz. Vocês querem ver o diabo?
Ou melhor, querem ver? Não. Você quer saber como é que ele trabalha? Quer saber? Pelo menos assim, quer saber como é que ele trabalha? Então eu vou apresentar o trabalho dele. Vou apresentar ele e o trabalho dele. E se eu falaria no finalzinho, eu vou falar agora. Senão meu tempo vai embora aqui na televisão. Vou lhe mostrar como é que o diabo trabalha e quem é ele. Vamos dizer que hoje fosse Santa Ceia. Vamos dizer que hoje fosse Santa Ceia. Os obreiros estão aqui na frente, já dei a mensagem, chamei a igreja para pedir perdão. Agora os obreiros vão passar aí com a ceia. Ou melhor, antes eu tenho que ler 1 Coríntios 11, 27. Já li o 23, estou no 27 agora. No versículo 27, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí já fiz tudo, vai lá, meus irmãos, passa lá a bandeja. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. O obreiro vai passar. O irmão pegou o pão, pegou o cálice, pegou o pão, pegou o cálice. O próximo, eu não quero, não quero. Poucos pães por ti, eu não quero. Com água. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor quem beber indignamente. Indigno, não pode tomar. Você diz, caramba, me livrei dessa. Ele ia me condenar se eu comesse, se eu bebesse. Por que você não comeu? Você acha, repare como é que o demônio trabalha. Você não consegue ver o diabo, mas eu vou apresentar ele e o trabalho dele. Você acha que fez um bem em não ter participado da ceia. Ah, mas eu não posso tomar a ceia porque eu faço coisa. Então, você acha que fez certo. Você acha que fez certo em não tomar. Mas eu não fiz certo. A Bíblia Sagrada nos fala de 2 caminhos. Olha para mim, 2 caminhos. O homem é colocado na encruzilhada de 2 caminhos. Me perdoe de eu não te trazer aqui o capítulo, mas Gênesis. O homem é colocado na encruzilhada entre 2 caminhos. E você tem que escolher o caminho certo, o caminho errado. A escolha é sua. Você toma a Santa Ceia. Toma a Santa Ceia porque é correto, é justo. João 6,54. João 6,54. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou você opta de continuar vivendo a vida que você está vivendo. Pastor, é porque eu sou casado, eu moro com uma pessoa, isso aqui é um exemplo, eu moro com uma pessoa e nós não somos casados, mas eu tenho a pensão do meu ex-marido, do falecido. Se eu me casar, me consertar, se eu optar por esse caminho, eu vou perder a pensão. Eu tenho 4 filhos. E com os 700 ou 1.000 reais que eu ganho da pensão do falecido, me ajuda. Então eu vou optar ir por esse caminho. Pois diz a palavra, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois diz a palavra, aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele. Você
por algum X motivo, vamos falar de que X motivo é esse, você optou de vir por esse caminho, e você não viu que o diabo te impediu de se consertar e ter vida eterna. Você optou, rejeitou o que te foi oferecido dos céus e quis escolher o caminho errado. Você estava ciente disso. O diabo conseguiu fazer você, não é participar indignamente, conseguiu fazer você rejeitar a salvação, optar, permanecer no erro. Você acha até que se livrou de tomar a ceia. Eu não tomei, então eu me livrei, eu não estou errado. Você acha que não está errado porque não tomou. Você cometeu, aí sim que você cometeu o grande erro por não ter tomado. Mas se eu estou no erro, opte pelo caminho que é certo, não viva, não pratique mais o erro. Tome a decisão. Todo mundo que diz, não vou tomar, você não toma porque você escolhe o caminho errado. Porque no dia que você falar, chega. Mas por que a pessoa faz isso? Me ensina, pastor. Deus fala com a gente o quê? Está escrito aqui. Cara a cara. Ele está falando. Com ele não tem eira nem beira. Cara a cara, o Senhor fala conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo, e não subiste ao monte. Mas eu fui lá, ele dizendo, agora bem o que eu mais quero. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aí não serve para mim não, pastor, porque esse mandamento aí não serve para mim, deve ser para outro, porque eu não tenho nenhum outro Deus na minha vida. Olha para mim, não tem mesmo? Você não tem outro Deus na sua vida? Além do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você não tem outro Deus? Tem certeza que não tem? Porque quando se fala de Deus, talvez você tenha uma concepção de um boneco. Não terás outro Deus além de mim. Por favor, não quero fazer aqui menção de ninguém, de nada. Mas olha para a minha mão. Esse é o caminho da ceia. Esse é o contra a ceia, a favor do erro. Você tem ou não tem outro Deus? Porque se você tem Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Deus, você está em Deuteronômio 28. O que o Senhor ordena, você faz. E a Santa Ceia é uma ordenança de Deus. Estou falando da ceia, ou qualquer outra ordenança de Deus, qualquer ordem de Deus, qualquer mandamento. Se eu não cumpro o que Deus diz, é porque com certeza eu tenho um outro Deus que eu cumpro a sua vontade e o seu querer. Não farás para ti imagem de escultura. Primeiro ele diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre
os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. A maldade, o ódio, a perversidade que vai passando de pai para filho, e assim vai passando. E Deus sabe, Deus conhece. Existem pessoas que até não, olha para mim, igreja, elas não fazem de jeito nenhum uma imagem esculpida. Não, ela não faz. Mas ela faz a imagem de um ídolo, de um Deus, na sua alma e no seu coração. Ela cria ou deixa entrar uma imagem de um entendimento, de uma tese que ela se prostra. Vou lhe dar um exemplo, ainda bem que eu vou falar, está sendo filmado. Eu falei para minha esposa aqui hoje no outro culto de um caso, mas tem vários. Isso acontece com vários pastores. Uma pessoa vem na igreja e diz: pastor, o senhor podia me atender? Só um minutinho? Pois não, acabou o culto, diga lá. Aí ficamos até, dói a coluna de ficar envergado, ou descemos, cansa a perna, já estamos ali 2 horas de pé, e ficamos mais um pouquinho atendendo. Pastor, o meu nome, o senhor, pastor, o senhor vai para o monte, põe o meu nome, pastor, o senhor, a fotografia, pois não, pastor, o senhor, um caderno de oração, pastor, o senhor faz a visita, faz, pastor, o senhor vai na minha casa, pastor, sempre conversou, sempre orientou, sempre pediu orientação, sempre pediu alguma coisa ao pastor, mas no dia que ela sai da igreja, ela não fala com o pastor. Ela fala tudo, menos no dia que vai sair. Por que ela não fala? Porque ela não se rende, não se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, cumprindo a vontade de Deus. Pois a Bíblia Sagrada nos diz que tem aquele que entra ou sai pela janela. E diz a palavra, aquele que não sai pela porta, mas pela janela, é salteador. Você tem que sair limpo, sair direito, entrar direito e sair direito. Eu falei para os irmãos aqui que Deus permitindo, né? No próximo mês, no dia 6, eu vou completar 5 anos com vocês. Deus permitindo. Eu disse para um pastor: rapaz, Deus permitindo, 5 anos, eu em 5 anos, e em nome de Jesus, vou completar os 5 e não vou dar motivo. Nunca dei motivo para denegrir a minha imagem em Cristo, de cristão, de filho de Deus, de pastor, de servo do Senhor, nunca procurando dar mau testemunho para a igreja. Em 5 anos aqui. Mas eu já vi gente fazer o quê? Criar dentro de si uma imagem, um ídolo, que ela se rende, ela se prostra. Mas por que você fez isso? Me deu na cabeça, me deu na telha, eu pensei, eu achei, eu acho que eu devo fazer. Então você tem um outro Deus. Então você tem alguém que te dirige. Então você tem alguém que te domina, que não é Deus, o Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Pessoas que fazem coisas, e eu também cheguei a falar aqui daqueles que tentam, até uma das pessoas aqui, eu não posso falar o nome, mas tem pessoas que ela faz assim: eu vou começar a vender teclado. Aí começa a vender teclado. Começa a vender. Mas, não está em época e tempo, não é, Deus não mandou você vender teclado. Aí não dá certo. Não dando certo, eu vou começar a vender bateria. Amigo, não é sua praia, você não entende nada disso. Como é que chama isso aqui? Isso aqui, isso aqui, como é que chama? Não, é bateria, tudo para mim é bateria. Mas não é sua praia, você vai perder dinheiro. Então eu vou vender púlpito. Você não sabe mexer com serrote, com madeira, com plano, você não sabe mexer com tico-tico, com, sei lá, qual a ferramenta, tantas, você não sabe, acrílico, você sabe cortar acrílico.
Ah, não deu certo, pastor. Então eu vou vender câmera dessas câmeras aqui, essa é aquática, é boa, essa aí não afunda, não estraga, essa para botar na água, eu vou vender essa aqui. Amigo, você, Deus, porque Deus quando quer abençoar a pessoa, não vai do jeito que você tenta. Quando você está no plano de Deus, diz a palavra, a bênção do Senhor, ela causa enriquecimento, e não causa dores, não causa problema. Você está endividado, está enrolado, está com o nome sujo, está cheio de problemas, porque você vive tentando, vive se inclinando, se prostrando, cultuando ao que vem à sua cabeça, aquilo que você imaginou, ou obedece e atende a quem você imaginou. Leia comigo o versículo 10. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu abençoo aqueles que me têm por Deus e cumprem o que eu digo. Agora, se você escolher um caminho que você acha ser bom, que deu na sua cabeça, você segue, cultua, se rende, se prostra ao que disseram, ao que está na sua cabeça. Bem, igreja, quantos de nós não temos vontade? Não é verdade? Quantos de nós não temos vontade? Mas o bom, o pastor estava comigo conversando no rádio, ele falou assim para mim: pastor, eu falo com Deus quando eu vou ver alguma coisa, eu vou comprar alguma coisa, ele diz: meu Deus, o Senhor tem a liberdade de atrapalhar se aquilo não for do Senhor. Ele usando esse termo, o Senhor tem liberdade de atrapalhar se aquilo não é do Senhor. Por quê? Porque eu posso ir e me inclinar à minha vontade, me inclinar ao meu desejo. E eu não quero ser dirigido pela minha vontade nem pelo meu desejo, porque o coração do homem, os desejos do homem, não são bons, são falhos. Você sempre vai quebrar a cara e sofrer nas suas vontades, nos seus desejos, porque é um Senhor da sua vida que você não pode se inclinar. Aleluias.